Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 741 e minguando até 549 dias, 25 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 741, com o título A Casa é Sua, parte 67, e com o subtítulo Não se sabe ao certo, parte 11, certo? Nunca se sabe ao certo quando, e tratando daquilo que você possa relacionar as pessoas, é muito interessante que vocês foquem naquilo que é certo para você. Essa ideia de ser certo para você te deixa você numa, grandiosidade, uma submissão sobre aquilo que é certo para você, certo? Daquilo que é íntimo para você. Então você vai compreender aquilo que é correto para você, então você coloca limite nisso, aí você consegue relacionar as pessoas bem. Como que eu digo o limite? Não estou falando limite em outras pessoas, limite daquilo que você possa relacionar o outro corpo emocional, né, aquilo que você entenda daquilo que é seu espaço, daquilo que é sua produtividade, daquilo que é sua relatividade, daquilo que é a sua intimidade com Deus, daquilo que é a sua intimidade, né, com até mesmo com outro corpo, emocional. Certo? Então você determina isso sobre uma espiritualidade e deixa isso bem, sabe, flexionado, usando o seu corpo expressivo, e vocês vai conseguir muito bem relacionar um corpo e outro, porque todos nós somos relacionáveis, porque nós somos irmão, porque Deus criou nós todos e isso determina o reino de Deus, por nós termos sido criado pela grandiosidade do reino de Deus, certo? Independente da crise da pessoa, é assim que funciona. Então, determina aquilo que é realidade para você, aquilo que é certo para você e relaciona isso de uma forma, eh, colocando limite entre aquilo que é certo para você e que é certo para o outro, certo? E sempre entendendo que o seu certo não é o certo do outro e nem o certo do outro vai ser o seu certo. Entenda o seu certo, então você fica grandioso diante com o seu corpo expressivo, entendendo das suas particularidades, fazendo essa ideia de submissão daquilo que você entende de você mesmo. Então isso cria uma coisa boa do seu corpo expressivo, você fica protegido, porque você entendeu o que é certo. Pode olhar aí, todas as coisas que as pessoas relacionam dentro da sociedade e que vêm com uma crise é uma brecha que elas deixam, certo? Porque elas querem tirar vantagem da sociedade. Vamos pegar uma pessoa aí que queira relacionar uma pessoa rica, por exemplo, uma pessoa rica. Ah, tem muito dinheiro, beleza. Aí, beleza, ela só focou nos planos objetivos, mas não tem amor, não tem carinho, não tem nada. Aí você vai para um relacionamento desse, aí a pessoa está sofrendo agressão, né, desrespeito, porque ela se focou só uma coisa, ela achou que ia manipular outra pessoa com sexo e não vai conseguir isso. Ou seja, se você não pôr limite nas pessoas e você fazer confusão nas coisas e você relacionar, se exceder ao inimigo, você vai ser manipulado por esse, você vai manipular e permitir os outros ser manipulados. Isso é brecha, isso não coloca você numa situação desconfortável. Pelo contrário, vai ficar muito, mas muito desconfortável. Dinheiro não resolve o problema das pessoas. Vamos então, né, dar continuidade. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog antes e um blog depois, certo? Deixo a abertura deste título, A Casa é Sua. Eu deixo também
uma referência deste título, A Casa é Sua, muito bom para que você possa estar acompanhando, e deixo a abertura deste subtítulo, Não se sabe ao certo, né, não se sabe ao certo. O mentor, ele pode saber o certo, eu entendo isso, sabe. O mentor sabe ao certo, querendo ou não ele sabe, ele é muito mentor de corpo que esteja habitado, ele sabe de tudo, sabe. É só às vezes, eu vou falar isso para vocês entenderem. Às vezes eu estou no ponto de ôni eu estou dirigindo meu ônibus, né, e estou indo. Eu sei de tudo que está acontecendo nas vias, nos lados de esquerda, os passageiros que estão passando, os pedestres, eu vejo tudo, absolutamente tudo, né. Mas quando eu não quero corresponder às pessoas que são ignorante, então eu fico assim, né, disperso, né, mas eu sei a cada ponto da situação, ou seja, eu estou conduzindo um ônibus, eu tenho a percepção de tudo, eu sei onde está tudo. É isso que me traz segurança, é isso que me faz de mim um motorista bom no dia a dia, certo? Quando eu não tenho uma percepção de nada, eu fico aí de qualquer jeito. Então, com as nossas vidas é a mesma coisa. Nós que estamos habitados e conscientes, nós sabemos de tudo. Nós sabemos, nós sabemos. Agora, a gente quer tirar vantagem de uma coisa e outra, então a gente, né, dá uma de que não sabe. Oh, é mesmo, né? Me conta mais, faz daquilo, aquilo outro, tal, querendo tirar uma brecha, sabe, para tirar vantagem das pessoas, ok? Entenda isso. Então, não se sabe ao certo, mas o mentor, ele tem essa habilidade incrível, certo? Porque ele é parte do reino de Deus, quando ele habita de uma forma correta, ele vai ter várias percepção grandiosa. Então, por fim, eu relaciono aí esse a descrição, a tudo aquilo que fora ditas nos 4 últimos blogs, por fim, coloco ele fixo nos 4 últimos blogs para você entender de tudo que fora ditos nos 4 últimos blogs, certo? E que por acaso esse eu vou fazer a leitura corrida sobre os 5 blogs, do um blog na no pa no pa na antes de eu fazer esses 5 blogs, eu fiz outros 5 blogs, né, para terminar com o número 70. Eu tenho por hábito terminar os meus títulos com 70 blogs diários, fazendo uma ideologia para 70 vezes 7, ok? Porque isso, né, cada dia que vai chegando, eu quero que vocês compreendam essa ideia dos 70 vezes 7. É muito interessante vocês relacionar isso nas suas consciências. Deus de já, ok? Relaciona isso com respeito, com carinho, com dedicação. Tudo é parte da formação de Deus para que vocês possam estar entendendo de tudo de uma forma correta, ok? Vamos então para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus e é tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, fazendo essas relatividades sobre uma coisa e outra. Vamos lá para a leitura e vamos fazer a expressão livre. A relatividade do tempo explica que o interior é relativo para uma consciência divina. Este ideal não se divide nem mesmo com a formação de Deus, pois a formação em determinada situação vai representar apenas a negação deste interior e o que é relativo com o tempo de sua criação apenas. Isto explica que o tempo da sua formação é relativo com o tempo de sua criação. Porém, a criação não é relativo com o tempo de sua formação, pois a relatividade da formação é apenas uma conexão com este reino e que fora determinada por Deus desde o princípio da sua criação. Este reino é relativo para outro corpo ou para o tempo, desde que eu fale a verdade. E se não for a verdade, eu nego a mim mesmo em relação a outro corpo e, consequentemente, o reino de Deus, seja por criação ou por formação. Quando o mentor nega a criação, este mesmo cria outra coisa no lugar para enganar e se permitir neste engano. A relatividade do interior do corpo não explica o exterior de corpo, pois o exterior são coisas livres. Para mim ser livre, tem que explicar o que tem dentro da sociedade. Só então considero a minha liberdade própria em relação à sociedade. O ideal que explica o interior é o mentor de corpo habitado. Esta liberdade é relativa, ou seja, ela não fica
tão livre assim, pois a liberdade vai depender de uma sociedade, sendo o interior explica uma consciência vivificada do corpo relativo da criação de Deus. Este mesmo pode ser a purificação do corpo, né, quando o corpo estiver refletindo uma imagem, ele vai deixar de representar sua realidade em relação a outro corpo relativo do tempo, ou até mesmo para o tempo relativo para este corpo. Este ideal do tempo pode ser considerado como um espelhamento do poder e que fica relativo para o corpo para retribuir as vossas obras em relação ao tempo relativo, explicando o fruto bom e o fruto ruim da relatividade dos corpos, ok? Entenda isso, muito interessante. Vamos lá então fazer a expressão livre. Vamos lá. Ó, a relatividade do tempo explica que o interior é relativo para uma consciência divina. No blog anterior, se vocês não viu, dar continuidade é muito agarrado, muito interessante. Eu tenho dito que a minha palavra é de Deus, a minha vida é de Deus. A partir do meu corpo emocional, eu começo a dividir ele com aquilo que já tenho dentro da sociedade, formando o meu corpo expressivo. Compreenda isso? Então, a partir do momento que eu estou me expressando com o meu corpo expressivo, é uma coisa minha. Essa coisa minha pode ou não ser a realidade do reino de Deus. Pode ou não, certo? E que de muitas das vezes, nesse tempo do fim, a maioria das vezes são a negação. Ele é uma negação, ok? Então entenda isso, ó. A relatividade do tempo explica que o interior é relativo para uma consciência divina, explicando exatamente a palavra da vida. Este ideal não se divide nem mesmo com uma formação de Deus. Você acha que Deus se divide para unificar? Não, totalmente separado. Deus tem uma espiritualidade no seu interior, de cada corpo em específico. Isso é uma espiritualidade, nem é matéria, certo? A matéria vai ficar dividida sobre aquilo que é relativo ao tempo, sobre aquilo que eu estou manifestando com o meu corpo expressivo, mas no interior ele é uma espiritualidade, ele é apenas um espírito. Quando Deus estivera lá no paraíso, ele extraiu da vida um espírito, e dessa vida ele formou palavra, e desse espírito ele formou palavra, e dessa palavra ele formou a vida de novo, uma segunda vida, uma segunda relatividade para se habitar num corpo da formação de Deus. Então, daqui já começa, da partir do corpo emocional, já começa a se dividir sobre uma coisa certa e uma coisa errada. Então, a ciência de Deus vai aparecer a partir do nosso corpo emocional. Antes do nosso corpo emocional, a ciência de Deus não aparece, porque ela vai representar a criação, a origem de Deus, a minha origem, a sua origem, a origem de todos os corpos que estão presentes dentro da formação de Deus, que estão presentes dentro de Cristo. Entenda isso, muito interessante. Então, a relatividade do tempo explica que o interior é relativo para uma consciência divina. Este ideal não se divide nem mesmo com a formação de Deus. Divide? Não divide. Coloca isso aqui tudo para cá. Espírito, consciência interior, tudo para cá. E daqui para cá, sim. Aí daqui já começa, daqui para cá já começa a formação de Deus em Cristo, já começa a formação. Isso aqui pode ou não ser uma realidade. Isso tudo que pode ou não ser uma realidade. Mas enquanto eu estou negando o reino de Deus, eu estou dividido, entendendo que essa parte de cá é tudo do reino de Deus. Essa daqui é um corpo expressivo formado pelos nossos corpos emocionais. Ele vai deixando esses nossos corpos emocionais. Se for verdade, então ele está sendo gloriado aqui dentro do Cristo. Então tudo vai ser reino de Deus. Perfeito. Então não tenho preciso de negar nada. Mas até então eu tenho que entender que a minha palavra é de Deus, que a minha vida é de Deus e a minha consciência interior é de Deus. Isso explica quem eu sou, isso explica o reino de Deus, explica a minha realidade, explica o tempo relativo que eu estou habitado dentro de Cristo sobre a formação de Deus. Isto explica tudo, ok? O meu interior explica que a minha palavra é de Deus, que a minha vida é de Deus, ok? Entenda isso. Então, a relatividade do tempo explica que o interior é relativo para uma consciência divina. Este ideal não se divide nem mesmo com a formação de Deus, pois a formação em determinada situação vai representar apenas uma negação deste interior. E o que é relativo com o tempo da criação
com o tempo de sua criação apenas. Ele é relativo apenas com o tempo da sua criação. Quando eu falo que é relativo ao tempo de criação, quando Deus ele chegou aqui em Emanuel, ele parou, no sexto milênio, ele parou de criar totalmente, ele não criou mais nada. E tudo que for apresentado a partir daí, foi a manifestação dos corpos. Então, nós entendemos, ó, pois a formação determina situação, pois a formação em determinada situação vai representar apenas a negação deste interior. Eu estou aqui com o meu corpo expressivo, vou negar tudo que Deus criou, certo? Para mim ficar no plano da unificação, o meu plano dos objetivos. Então, vai representar apenas, então, pois a formação em determinada situação vai representar apenas a negação deste interior, e o que é relativo com o tempo da criação apenas, o tempo da criação apenas. Isso explica que o tempo da sua formação é relativo com o tempo da de sua criação. Entenda aí, eu quero que vocês entendam isso. Quando nós estamos com nossos corpos expressivos, atos conscientes, eles vieram e apareceram aqui com seus corpos expressivos. Ele ficou desabitado desses corpos emocionais. Ele negou, né, esses três elementos da espiritualidade, da formação de Deus: espírito, a vida e o corpo. Então eles negaram. Então o galo cantou por 3 vezes. Então eles negaram tudo isso. Né, esses dias eu estava pensando, né, comigo, o Atlético, ele não está vingando de ninguém, né, o Atlético Mineiro, né, o Galo, eu sou atleticano, eu tive com ideia de que ele vencesse 3 Libertadores, mas antes do fim, mas, parece que não vai ter isso. Mas você entende que essa ideia de você ter 3 de espiritualidade que ganha, então você nega tudo, então você vem aqui no corpo expressivo. Você vem no corpo expressivo aqui, então você fica aqui habitado, você nega o seu espírito, a sua palavra, a sua vida e seu corpo relativo. Então você nega, então você fica apenas aqui na espiritualidade. Você ficou apenas na espiritualidade com os seus corpos expressivos, aí você entende que este reino essa formação, ela está separada. Como que você entende isso? Pela cabeça expressiva, ela está separada do reino de Deus. Tudo aqui é reino de Deus, certo? Tudo aqui é o reino de Deus. Eu acredito que agora o galo não pode cantar mais por 3 vezes, porque senão o reino de Deus vai ficar negado, né? O interessante é que ele continue, que a gente aceite as nossas realidades, também aceite a realidade de Deus e manifeste isso fora, né? Nós com os 4 elementos de 4 elementos, certo? Entenda, tudo que Deus faz é um plano objetivo, traz ciência em todas as formas. Pode pegar aí todos os campeões das Libertadores de final, né? Nós temos aí o Flamengo, temos né, o Palmeiras, tudo isso são coisas significativas, tudo faz parte da unificação, tudo que Deus traz, tudo é uma significação, tudo está envolvido, tudo, absolutamente tudo está envolvido, ok? E eu também vou participando, vou fazendo relatividade sobre aquilo que tem. Algumas vezes eu fico frustrado porque as coisas não saem do jeito que eu quero, aí, mas eu vou seguir no caminho porque Deus vai me mostrando na frente. Ah, entendi, né? Entendi. Não podemos mais cantar por 3 vezes, né? Não podemos mais ouvir o galo cantar por 3 vezes. Nós não precisamos negar quem nós somos, a nossa palavra, nós não precisamos negar a nossa palavra, nós não precisamos negar a nossa vida, nós não precisamos negar mais. Nós estamos parte com o Senhor agora, então beleza, tranquilo, tá tranquilo, certo? Tá tudo unificado, traz o juiz de Deus, tá tudo bem. Então, entendemos, ó, isto explica, né, então o que que eu quero dizer, ó, pois a formação em determinada situação vai representar apenas a negação deste interior, ou seja, eu estou apenas com a cabeça, com o corpo expressivo, enquanto quando se tratando de ato consciente, principalmente, e que é relativo com o tempo da criação apenas. Você vê que quando você tem aqui no ato manifesto, você é relativo com a criação de Deus, eu entendo isso aqui de Deus, eu entendo isso aqui de Deus, eu entendo a palavra de Deus, eu entendo o reino de Deus, tudo aquilo que Deus criou, certo? Aí então eu fico com essa cabeça, mas ela não vai ficar totalmente dividida, porque quando eu tiver a minha oportunidade, eu vou voltar e vou me realizar com Deus, certo? Então essa cabeça, e tudo que está no ato manifesto vai estar separado de uma determinada situação, vai estar separado, mas eu vou ter a opção de essa cabeça ser relativo para o corpo.
mas esse corpo aqui, que é parte do reino de Deus, não é relativo para esse que está aqui, porque isso aqui é negação, isso aqui é negação, tudo aqui que está aqui é negado para a unificação, tudo aqui é negado. Ah, então você conectou seus dois, sua relatividade está dando certo, você está sendo gloriado com seu corpo, então você já faz parte do reino de Deus. Ah, então você é espírito, você forma a palavra, da palavra você forma a vida, da vida você forma o corpo e você entrega a realidade aqui. Então não tem nada dividido, você representa toda essa grandeza aqui que é de Deus, ok? Mas entenda que a partir do momento que você está fora, se você estiver no plano da unificação, você está totalmente dividido desse reino de Deus, não tem nada a ver. Entenda isso. É isso que eu quero que vocês compreendam, ok? Isto explica que o tempo da sua formação é relativo com o tempo da sua criação. A formação é relativo com o tempo da sua criação, porém, agora sim, ó, porém a criação não é relativo com o tempo da formação. Por que que ele não, o tempo, porém a criação, por que o que está dentro não é relativo com aquilo que está aqui fora, que está exposto aqui? Porque isso aqui é negado, tudo aqui é falsidade. Isso aqui é relativo com esse, porque isso aqui é negado, então é relativo com isso. Mas isso aqui não é relativo com isso, porque aqui está negado. Uns estão fazendo o caminho ao contrário do outro. Enquanto esse aqui quer voltar para a sua realidade, esse daqui vai ficar negando essa ideia que poderia ser um fruto bom, uma relatividade. Para quê? Para ficar no plano da unificação, tudo ficar unificação. Então, isso aqui pode dar relatividade porque ele é negado. Eu posso considerar a minha palavra, a minha vida e formar uma realidade aqui, certo? Mas aí você entende, a criação de Deus, ele é imutável. Se ele é imutável, ele aparece apenas com o corpo emocional. O que nós estamos manifestando aí são tudo coisas da nossa criação. Não tem nada a ver com a criação de Deus. São coisas que nós imaginamos. Nós criamos para os nossos relacionamentos social e vamos chamando ele no juízo. O ato consciente faz isso. Os atos conscientes querem tirar vantagem dessa sociedade. Ok? Entenda isso. Né? Então entendemos isso. Ó, isto explica que o tempo da sua formação é relativo com o tempo de sua criação. Porém, a criação não é relativo com o tempo da sua formação. Né? A criação não é relativo com o tempo da formação. Tudo que está fora aí hoje não tem nada a ver com o reino de Deus. Tudo que está fora aí não tem nada a ver. Então não é relativo. A criação de Deus não é relativo com essa formação que está aí. Tudo invenção. O homem inventou tudo, ok? Entenda isso. E que isso vai embora e que nós ganhamos uma realidade com Deus apenas, ok? Pois a relatividade da formação é apenas uma conexão com este reino, né? Quando eu estou com a cabeça manifesta, eu entendi que tudo errado, olha, nada a ver, né, com o reino de Deus, né? Vou voltar para casa, vou me realizar com esse Deus. Aí beleza, seja bem-vindo ao reino de Deus. Mas aí vocês vai ser relativo, porque vocês é uma pessoa, vocês é uma negação que é aceito por Deus. Deus aceita as pessoas que negaram a ele da mesma forma, né? Que volta para casa e que faz parte dessa grandiosidade. Isso vai ser muito, mas muito grandioso, ok? Entenda isso. Então, pois a relatividade da formação é apenas uma conexão com este reino, e que fora determinado por Deus, Deus do princípio da criação. Então, Deus, ele é imutável, ele criou todos os corpos, e ele deu a flexibilidade, mas a partir daquilo que ele não criou, esta flexibilidade ela pode se converter ao reino de Deus e fazer parte com o reino de Deus, certo? Então, o reino de Deus, a criação de Deus, ele não tem a sua flexibilidade, ele é como uma pedra, mas ele deixa essa ideia, né, ele não é mutável, aliás, ele não é mutável, a criação de Deus não é mutável, mas ele deixa isso flexionável para que as pessoas possam ir e voltar para a sua realidade, ok? Entenda isso. Este reino é relativo para outro corpo ou para o tempo, desde que eu fale a verdade, né? Então, este reino, depois que você entendeu que nós podemos voltar e dar uma realidade para esse nosso corpo emocional, então nós entendemos essa parte, ó. Este reino é relativo para outro corpo ou para o tempo, desde que eu fale a verdade. E se não for a verdade, eu nego a mim mesmo em relação a outro corpo e, consequentemente, o reino de Deus. Você vê que está tudo conectado? Eu vou relacionar meu irmão. Então, fala, você não tem nada a ver com o reino de Deus.
né, então eu minto para ele, falo mentira para ele, então estou desconectado do reino de Deus, da mesma forma, eu estou negando ele, eu estou negando o reino de Deus, estou negando ele, estou negando o reino de Deus, porque ele é parte do reino de Deus, tudo é conexão, certo? E não é você vai: "Ah, eu vou negar a pessoa, eu vou tirar vantagem porque ela não tem conhecimento, não vai ter", então você negou a pessoa, você nega o reino de Deus. Ela está com uma crise? Não, você tem que entender a particularidade daquilo que é do seu interesse, daquilo que é do interesse dele, certo? E se ele estiver devendo alguma coisa, ele que vai gerar as consequências, que não seja você, certo? Entenda isso. Então, este reino é relativo para outro corpo ou para o tempo, desde que eu fale a verdade. E se não for a verdade, eu nego a mim mesmo em relação a outro corpo e, consequentemente, o reino de Deus. Tudo conectado, beleza, entendeu isso, né? Seja por criação ou por formação, né? Seja por criação ou por formação. Se você, né, por criação ou por formação. Quando o mentor nega a criação, este mesmo cria outra coisa no lugar para enganar e se permitir neste engano, né? Esta criação que eu falo que as pessoas, quando eu nego a criação de Deus, eu entendi. Vamos falar isso diretamente para você entender. Você entendeu o que que seria um relacionamento íntimo com a criação de Deus? A palavra da vida. Eu neguei essa palavra da vida e eu vou relacionar isso a outro corpo, eu vou ter que criar outra coisa no lugar, certo? Eu vou ter que criar outra coisa no lugar. Então vai ser um espírito de criação a partir do meu corpo emocional, aquilo que eu estou inventando. Ah, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito sexo, as pessoas estão aqui, blá, 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 eu estou assim, eu estou aquilo, blá, 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 muita coisa, muita coisa. Então, as pessoas ela fica criando coisas no lugar da verdade, porque elas começaram a criar no lugar de Deus para se relacionar uma coisa e outra dentro da sociedade e vai ganhando a complexidade, ok? Então entendemos, ó, este reino é relativo para outro corpo ou para o tempo, desde que eu fale a verdade, né? E se não for a verdade, eu nego a mim mesmo em relação a outro corpo e, consequentemente, o reino de Deus, seja por criação ou por formação. Quando o mentor nega a criação de Deus, né? Vou colocar de Deus aqui para a gente entender. Quando o mentor nega a criação de Deus, este mesmo que negue, né? Este mesmo que negue, vai criar outra coisa no lugar. Perfeito. Agora sim. Para enganar e se permitir nesse engano. Perfeito, né? Muito bom, muito perfeito, muito bom. Vamos lá. A relatividade do interior do corpo não explica o exterior do corpo. Você acha que explica? Não, pode olhar aí, não explica. Nada que o mentor decide sobre esse espaço vai explicar a vida do outro. Nada que você decide sobre si mesmo vai explicar a vida do outro. Eu posso fazer uma relatividade sobre os meus interesses objetivos, sobre aquilo que eu considero amor, certo? Entendendo que o amor é uma graça de eu querer estar na presença da pessoa apenas, certo? Isso faz com que nós fiquemos unidos, certo? Por um bem de um e do outro. Tem que ser de um e do outro, certo? Se um não tiver se um estiver negando, então o bem, o certo é vocês entender que o seu bem está sendo dividido, ok? Entenda isso. Tudo é uma coisa relativa. Então, entendemos, ó, a relatividade do interior do corpo não explica o exterior do corpo, pois o exterior são coisas livres. Para mim, ser livre tem que explicar o que tem dentro da sociedade. Só então considero a minha liberdade própria em relação à sociedade. Quando eu olho para a minha sociedade hoje, eu vejo ela dificultosa, muito complexa de relacionar. E para mim ser livre de verdade, eu tenho que aceitar essas dificuldades sociais. Pode olhar aí. Se eu estiver olhando as crises das pessoas e fazer com que elas venham para mim, para relacionar a crise da pessoa, eu fico negado, certo? Para mim ser livre, eu tenho que entender as particularidades das pessoas que estão ao meu redor, porque ela representa a sociedade e, consequentemente, o reino de Deus. Eu entendi essas particularidades, aí eu tenho que me
precaver sobre aquilo que é certo e errado para mim. E eu faço essa divisão na espiritualidade, não divido o meu corpo dele. Ah, eu sou parte do reino de Deus, você não é e tal. Nada disso não, ok? Eu tenho, para mim ser livre de verdade, eu tenho que entender as dificuldades, as complexidades dessa minha sociedade. Só então eu vou ter a minha liberdade, e essa minha liberdade, ela não vai ser totalmente uma liberdade, ela vai ser uma percepção daquilo que eu estou vendo dentro da sociedade, né? Quem tem olhos vê, né? Quem tem ouvido ouçam, né? Entenda dessas realidades. Quem não tem, né? Fica lamentando aí por uma coisa e outra, ok? Entenda isso. Então, a relatividade do interior do corpo não explica o exterior do corpo, pois o exterior são coisas livres e para mim ser livre tem que explicar o que tem dentro da sociedade. Só então considera a minha liberdade própria em relação à sociedade, né? O ideal que explica o interior é o mentor de corpo, certo? É o mentor que está habitado que explica. Veja que interessante, que grandioso esse contexto, muito bem conectado, muito bem explicativo, ok? O ideal que explica o interior é o mentor de corpo habitado. Esta liberdade é relativo, tá? Esta liberdade é relativa, ou seja, ela não fica tão livre assim, ela não vai ficar tão livre assim, porque o meu corpo expressivo, por exemplo, ele vai depender da relatividade, vai depender de uma sociedade correta, mas eu particularmente eu posso me virar no meu espaço, porque eu tenho que cuidar só da minha vida. Isso é uma coisa bem simples, sabe? Bem única. Eu não vou ter complexidade quando eu faço a percepção daquilo que eu sou, né? Certo para mim, certo é certo para mim, eu não vou ter dificuldade, ok? Entenda isso. Então, o ideal explica o interior. O ideal que explica o interior é o mentor do corpo habitado. Esta liberdade é relativa, ou seja, ela não fica tão livre assim, pois a liberdade vai depender de uma sociedade, né? A liberdade vai depender de uma sociedade, sendo o interior explica uma consciência vivificada do corpo relativo da criação de Deus. Perfeito. Ver que tudo vai estar conectado a dentro de nós, essa espiritualidade, essa nossa intimidade que nós temos com o reino de Deus, tudo vai depender disso. Ah, vai depender de uma sociedade correta. Não, não depende da sociedade correta, não. Depende dessa intimidade que você tem com Deus. É só isso que depende da sua liberdade, é só isso. Aí eu faço a percepção, tá tudo em crise lá fora, beleza. Aí eu vou entender, ou seja, ele não fica tão livre assim, né? Pois a liberdade vai depender de uma sociedade, né? De uma sociedade correta. Vou colocar correta aqui, certo? Para a gente entender isso, né? Vai depender de uma sociedade correta. Vamos colocar isso para a gente entender as nossas limitações junto com aquilo que nós não temos hoje, certo? Entenda isso. Sendo o interior explica uma consciência vivificada do corpo relativo da criação de Deus. Este mesmo pode ser pode ser a purificação do corpo, certo? Este mesmo pode ser a purificação do corpo. Quando eu tenho essa intimidade no interior, eu entendo dessa consciência espiritual lá no interior, esse corpo espiritual lá do interior, eu entendo da minha purificação, da minha espiritualidade. Eu não estou falando de corpo emocional. Daqui eu determino tudo. Do interior do corpo, espiritualidade, eu determino tudo. Eu formo um corpo expressivo bom, eu dou relatividade, eu relaciono a sociedade corrupta e começo a ser, né, relativo sobre ela, eu começo a ser grande sobre ela. Eu faço tudo da forma que eu estou sendo auxiliado, que eu estou fazendo parte do reino de Deus. Então tudo vai ficar grandioso. Entenda isso. Quando o corpo estiver refletindo uma imagem, ele vai deixar de representar a sua realidade em relação a outro corpo relativo do tempo, ou até mesmo para o tempo relativo para este corpo. Este ideal do tempo pode ser considerado como um espelhamento do poder e que fica relativo para o corpo para re retribuírem as vossas obras em relação ao tempo relativo, explicando o fruto bom e o fruto ruim da relatividade dos corpos. Quando você está dentro da sociedade, tudo que você produz é o seu bem
ou é o seu mal. É simples assim, certo? Não é porque a sociedade é corrupta, você também tem que ser corrupta, certo? Você tem que se resguardar no seu espaço. Quando você tiver uma sociedade correta, você entender aquilo que você ainda vai ter que continuar fazendo a percepção daquilo que é correto para você e você entender daquilo que é relatividade, certo? Eu tenho explicado que sempre quando se tratando de sociedade, a gente falamos de coisa administrativa, aquilo que é produtividade dos corpos não tem nada a ver com nossas realidades, daquilo que nós relacionamos de dia a dia. Vai depender de várias formas daquilo que você está relacionando dentro da sociedade. Mas entenda que a sua particularidade vai representar um espelhamento do poder. Sendo uma coisa boa, você recebe uma coisa boa. Sendo uma coisa ruim, você recebe uma coisa ruim. Quando você relacionar uma sociedade correta, administrativa, uma administração boa, você entende que você vai na sociedade, você trabalha, você vai ter que você vai ter que sobrecarregar sobre as regras sociais para que tudo isso ande de uma forma correta, igual o dia de hoje, né? Hoje você vê aí, né, tem trânsito, não pode andar acima de velocidade, temos que colocar quebra-mola na rua para a pessoa não atropelar as crianças que estão ali em frente à casa, né, fazendo uma coisa e outra, ou seja, tem que colocar limite na sociedade, isso é coisa administrativa, e quando ela sai desses limites, ela geralmente vai gerar atos consequentes da mesma forma, certo? Pelos frutos bons, por não estar obedecendo a regra e fazendo disso uma delicadeza, ok? Entenda isso. É só uma exemplificação de várias outras explicações. E você deve ter várias ideias daquilo que possa ser entendido sobre aquilo que é administrativo, ok? Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendendo tudo, certo? Se vocês achou que isso seja interessante, vocês podem voltar no próximo blog. Eu vou produzir o blog de 742. Vocês me vê, façam parte dessa grandiosidade que é o reino de Deus e vocês vão deixar de ser essa vítima social, ok? Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendido, se você ouviu dessa voz, se você estiver ouvindo, faça essa relatividade, entenda a realidade de Deus e segue o seu caminho com Deus. Obrigado pela força, a força é sua, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.